Fala aí pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal NoBack, canal que é focado em te ajudar a parar de fumar maconha. E hoje eu quero conversar com vocês sobre uma mentalidade, sobre uma dúvida muito comum, uma dúvida muito frequente, que é a seguinte: presta atenção. A erva não é a culpada, a culpa é toda minha, a maconha é apenas uma erva sagrada, Coitadinha da maconha tão inofensiva, é a pessoa que não sabe fazer o uso de uma erva tão sagrada, E para trazer aqui para a nossa conversa um exemplo real de uma pessoa que usou aqui esse argumento aqui no canal, presta muita atenção no comentário que esse rapaz aqui ele fez. Ele falou assim, ó: tenho 3 semanas que não uso. Quando foi ontem, eu vi que não faz sentido usar a erva. E quando a pessoa chama de erva, a gente já percebe aqui que existe uma tentativa de minimizar a gravidade da droga, tá? Então, essa é uma orientação aqui, inclusive, que eu deixo para vocês já no início desse vídeo. Caso você realmente queira parar de fumar a maconha, pare de minimizar o uso da droga, Pelo contrário, você tem que maximizar, Então, para com esse negócio aí de erva, de ganja, de chá, de chazinho, Não, você tem que entender que a maconha é uma droga pesada, Enquanto você ficar chamando uma droga pesada de chazinho, você vai ficar aí se enganando. Quando você encara a realidade de fato e chama de droga, isso te choca, percebe? Você quer ser um drogado? Você não quer. Então, você precisa encarar a realidade como ela é de fato, Isso tudo aí são estratégias inconscientes que o maconheiro ele usa para aliviar o peso do vício dentro dele, para tornar mais leve o uso de uma droga pesada. Muito mais fácil você fumar maconha se você enxerga ela como um chazinho, como se ela fosse ali uma erva doce, uma erva cidreira. Você está brincando comigo, Maconha não tem nada a ver com erva doce e erva cidreira. Maconha é uma droga, então para de minimizar, Mas então vamos lá, ele falou assim, ó: 3 semanas que não uso, Quando foi ontem eu vi que não faz sentido usar a erva. Eu não quero mais isso. Eu vou pôr em prática minhas metas de crescimento e sair desse vício ruim. Presta atenção. A erva realmente não é a culpada. Olha aí. A culpa é da pessoa que inventa o modo de uso da cannabis. A cannabis é um remédio, não é para se utilizar como recreativo. Nada contra quem usa, mas a verdade é que não é contado o prejuízo que fica na mente e o pulmão fica preto. Então, presta muita atenção. Vamos lá, tá? Estou fazendo esse vídeo aqui por quê, pessoal? Para ajudar vocês, Para ajudar vocês. Entende uma coisa aqui, pessoal? Eu já falei isso aqui, mas eu tenho que continuar falando, porque eu falo, mas parece que vocês não entendem, Parece que vocês não estão entendendo. A maconha não é uma droga qualquer. Tá? Existe uma cultura em volta da maconha. Quando você fuma maconha, você entra nessa cultura. A visão que você tem sobre a maconha não partiu de você, não saiu da sua própria cabeça. Tudo que você pensa sobre a maconha te foi ensinado, Foi ensinado a você. E qual que é o problema? O problema é que agora essa é a forma que você enxerga o mundo, Aí você acha que essa forma que você está enxergando o mundo é sua, Mas o que eu quero que você entenda é que a visão que você tem sobre a maconha, ela não é sua, ela não saiu de você, você foi doutrinado, entende isso? Você achar que a maconha é uma erva sagrada, isso aí foi ensinado a você, te contaram isso e você acreditou, Você achar que a maconha é remédio, Isso aí foi ensinado a você, maconha não é remédio, O rapaz aqui, ele comentou, a cannabis é um remédio, A maconha não é remédio, pessoal, Não tem nada a ver. Eu estou fazendo questão de trazer esse comentário aqui, por quê? Porque você percebe que é uma pessoa que ela está bem intencionada, ela tem uma boa intenção, A pessoa realmente quer parar, ela percebeu os prejuízos, ela está se esforçando, já está ali 3 semanas sem fumar, vai colocar ali as metas de crescimento em prática, É isso, perfeito. Mas você percebe que a pessoa ainda tem a mentalidade da cultura canábica, mesmo com a boa intenção, mesmo com a vontade de parar, A pessoa não consegue abandonar a visão da cultura canábica. Isso é muito forte, Essa visão glamourizada da maconha. E é por
isso que eu bato tanto nessa tecla aqui no canal, porque essa é uma mudança muitas vezes muito difícil de ser feita. As pessoas não sabem mudar crenças, elas simplesmente se identificam com as crenças que elas têm, elas abraçam as crenças e elas passam a enxergar o mundo com aquela lente, né? Então, toma muito cuidado, tá? Maconha não é remédio, esquece essa ideia. Isso é uma ideia absurda que a cultura canábica instalou na mente dos maconheiros e na mente da sociedade, né? É possível, sim, fazer remédios, fazer medicamentos a partir de uma substância da planta cannabis, né? Isso não quer dizer que a maconha seja o próprio remédio. Você percebe a diferença gigantesca que existe entre essas duas coisas? Né? Eu falei aí do processo de produção de um remédio em um dos vídeos aqui do canal, tá? Inclusive, eu vou deixar o link aqui em cima para você assistir esse vídeo também, tá? Vou procurar esse vídeo aqui e vou deixar aqui em cima no card, né? A medicina, ela jamais vai recomendar que se fume maconha com fins terapêuticos, tá? Se algum médico fizer isso, ele está cometendo um crime, né? Isso está completamente contrário às orientações do Conselho Federal de Medicina, tá? Não existe essa possibilidade na medicina de se fumar a maconha para ter algum fim terapêutico. O que a medicina faz é o seguinte: a medicina extrai uma substância da maconha, no caso o CBD, e produz medicamentos com essa substância. Assim como se faz medicamentos também a partir de substâncias do veneno da cobra, né? E aí, você chama por acaso o veneno da cobra de veneno sagrado? Você exalta o veneno da cobra? Não. Por quê? Porque não gera onda em você, né? Existem centenas de plantas medicinais e você não está nem aí para nada disso. Você acha que a maconha é uma super planta medicinal só por causa da mentalidade da cultura canábica. A verdade é que a maconha é só mais uma planta, né? Ela nem faz tanta coisa assim, né? Ela ajuda ali uma coisa e outra e só, né? Num caso ou outro e só. Tudo ainda é muito recente, tudo ainda está sendo estudado, né? Não tem nenhuma conclusão definitiva, não se tem aí nenhum tipo de dado a longo prazo dos medicamentos feitos à base de CBD, né? Tudo isso daí é uma incerteza. Quando a gente fala de propriedades medicinais da cannabis, tudo é uma incerteza, né? Tudo é muito recente. A medicina ela precisa de tempo para documentar as coisas, né? E esse tempo ainda não aconteceu, né? Mas por que então que as pessoas hipervalorizam a maconha mesmo sem ter dados suficientes? Porque não tem nada a ver com as propriedades medicinais da maconha, entenda isso. Isso aí é uma estratégia da cultura canábica. Tem a ver com os maconheiros querendo ficar, né, chapados. É disso que se trata, seja honesto. As pessoas que vão ser beneficiadas ali pelas propriedades medicinais da maconha, né, não é nem 1% da população, é uma minoria de uma minoria, né, que tem que ser beneficiadas, é claro que tem. Quem precisa tem que poder usar sim os remédios feitos da planta da maconha, né? Mas é um remédio, remédio não dá onda, né? Remédio ele é feito sob medida, ele é feito num laboratório, ele é receitado por um médico, é uma outra coisa completamente diferente, você não pode misturar as coisas, né? Então, entenda isso, a maconha é uma droga, né? Ponto, né? Na verdade, antes disso, a maconha é uma planta, né? Ponto. Se você fumar, ela é uma droga. Se você extrair uma substância no laboratório e produzir um remédio, aí ela vai ser um remédio, né? Mas a maconha fumada é uma droga, né? Não tem outra opção. Você está distorcendo ali a sua percepção da realidade, você está ficando alucinado, você não está se fazendo bem nenhum ao fumar a maconha, Você tem zero benefícios fumando maconha, pelo contrário, você só tem prejuízo na sua vida, O que você pode ter é um benefício aparente, num primeiro momento pode de alguma forma parecer que está te ajudando em alguma coisa, mas no plano de fundo ali está sendo criado um problema muito maior, que é o problema do vício, Então, não está te ajudando em nada de fato, Quando você enxerga, então, que a maconha é uma droga, que não tem como você fumar a maconha e ter algum tipo de benefício, fica muito claro que a maconha é uma coisa ruim, de fato, substancialmente, sem nenhuma sombra de dúvidas.
Você já reparou que ninguém tem dó do crack? Né? Ninguém defende o crack, né? Tadinho do crack. Né? Ninguém fala, o problema não é o crack, o problema não é a cocaína, o problema é a pessoa que não sabe usar o crack e a cocaína. Né? Por quê? Por que nesse caso está tudo bem culpar o crack? Né? Por que está tudo bem culpar a cocaína? Você nunca se perguntou esse tipo de coisa? Né? Por que está tudo bem enxergar essas coisas como ruins de fato e com a maconha é diferente? Né? Não é diferente, é a mesma coisa. Né? O que faz você não conseguir enxergar as coisas como iguais é a narrativa da cultura canábica, te fazendo achar que a maconha é uma planta sagrada. Né? Maconha não tem nada de sagrada. Dentro da medicina existem centenas de plantas muito mais úteis do que a maconha e você não vê ninguém defendendo essas plantas. Por quê? Porque não dá onda, né? Porque eles não fumam essas plantas, percebe? Então, seja honesto e pare de mentir para si mesmo. É isso que você está fazendo, você está mentindo para você mesmo, né? E só para esclarecer, então, aqui um ponto final da nossa conversa, tá? O problema é sempre da pessoa, tá? Nenhuma droga pula dentro do organismo da pessoa, né? Então, o problema principal, tá? É sempre da pessoa, é óbvio, a pessoa que escolheu ir lá e usar, né? Mas a droga também é um problema, né? O problema é a pessoa que escolhe ir lá e usar o crack, é isso? Né? E isso não impede a gente de enxergar o crack também como um problema em si, né? Porque é uma droga pesada, é uma substância pesada que vicia, que mata, que destrói a vida da pessoa, né? E da mesma forma, né? Isso acontece com a maconha. O problema principal, é claro, é a pessoa que escolhe ir lá e usar a maconha, né? Mas é um problema também o fato da maconha ser uma droga pesada, que vicia, que mata e que destrói a vida da pessoa, percebe? As duas coisas são problemas, né? Então, mais uma vez, pessoal, saiam da cultura canábica. Vocês só vão conseguir parar de fumar maconha de fato se vocês quiserem sair dessa cultura, né? Por livre e espontânea vontade, conscientemente tomar essa decisão. Eu quero sair dessa cultura, né? Enquanto você não quiser se desvincular completamente da cultura canábica, da mentalidade, da visão de mundo da cultura canábica, né, você vai continuar sempre sendo atraído para a droga, né? Você vai continuar sempre preso no vício, né? Não adianta. O que move o ser humano são as crenças dele, né? As crenças que você tem. Se você tem as crenças da cultura canábica, você vai ver o mundo igual a eles. E crença é uma coisa que não se muda do dia para a noite, né? Crença é uma coisa profunda, é uma coisa que está enraizada dentro de você, né? Para mudar, você tem que querer de fato. Não tem outro jeito, né? Você tem que abandonar a cultura canábica, beleza? Esse é o caminho, tá? Então, tamo junto, tá? Se você está com dificuldade de parar de fumar maconha, se você tem aí alguma dificuldade em mudar crenças, em se desvincular completamente da maconha, né? Sair completamente do vício na maconha, cortar todas as raízes que te prendem no vício da maconha. Então, acessa o site lá do Movimento No Back, beleza? noback.com.br. Conta comigo aí para te ajudar a passar por todo esse processo da melhor forma, beleza? Eu quero te ajudar, eu quero te conduzir. Então, conta comigo, vamos junto nessa, tamo junto e um grande abraço.